porque você já faz parte da história do Brasil ao fazer essa extração de dados da chamada Vaza-Jato, um material que acabou sendo aproveitado pelo próprio Supremo Tribunal Federal como um fato novo que teria comprovado a suspeição do então juiz Moro. E como é que isso teria se dado lá, conforme o que foi decidido pelo Supremo? Que havia uma relação muito direta entre o Moro e os procuradores, né? Ou seja, quem está investigando com quem está julgando, e essa relação seria uma relação viciada, ilegal, e acabou sendo usada para anular os processos contra contra Lula, e acabou conseguindo concorrer. E agora a gente vê uma coisa muito parecida acontecer, com um agravante no meu ponto de vista. É que o Alexandre de Moraes, não é que ele tem uma relação com um promotor de justiça ou com um investigador da Polícia Federal. Ele próprio reúne nele todos esses papéis. Em algum momento, para esquentar a prova, ele pede a opinião do Ministério Público. As conversas que foram reveladas também por vocês, junto com o jornalista Fábio Serapião, mostram inclusive a indignação do Alexandre de Moraes quando um investigador não conseguia encontrar alguma coisa contra aquele alvo que ele escolheu para ser atingido. Olha, use a criatividade, ficou muito ruim esse relatório, será que eu vou ter que fazer isso pessoalmente, vou ter que ensinar como é que faz? Ou seja, na minha percepção, Glenn, é algo muito mais claro, muito mais evidente, muito mais comprovado de uma atuação completamente parcial, uma atuação completamente viciada de Alexandre de Moraes para conseguir condenar aqueles alvos que ele já escondeu. Eu queria só ver se você concorda com isso, com a sua análise, comparando um caso com outro. Se você concorda que no caso agora, com relação ao que está fazendo com essas pessoas perseguidas do 8 de janeiro, com relação ao Bolsonaro, se não é algo muito mais evidente, muito mais claro de perseguição do que você encontrou lá nesse material que foi usado para declarar que o Moro era um juiz suspeito para julgar o Lula. Então, é difícil comparar para mim, porque são casos diferentes. Eu começaria com o fato que, naquela época, o Sérgio Moro era um juiz na primeira instância e Alexandre de Moraes não é só ministro do Supremo, mas super-ministro do Supremo, mandando quase tudo. Isso já é uma diferença importante. Outra diferença é que o material naquela reportagem da Lava Jato foi obtido para um hacker que violou a lei. Neste caso, os fontes tinham acesso legalmente. Ninguém entrou ilegalmente, ninguém fez hackeamento. Tudo foi dentro da legalidade, ter acesso para esse material. Mas eu falaria que eu não vou falar que um me preocupa mais do que outro, um é mais grave do que outro, mas eu vou falar que eu acho que o Alexandre de Moraes é um grande perigo para a democracia brasileira, por causa do fato que ele não respeita nenhum limite da lei. Ou seja, que em muitos materiais aqui, ele sempre atua como o suposto vítima. Depois ele se identifica como vítima, ele assume o papel de investigador espontâneo, sem menor pedido do Ministério Público, do policial. Foi ele que inicia a investigação, ele manda a investigação e depois ele atua como juiz. Até que tem vários casos aqui, inclusive o seu irmão Eduardo, mas várias outras pessoas também, quando ele iniciou uma investigação só falando, eu quero pegar essas pessoas. Ele não tinha evidência, não tinha nada de Polícia Federal, Ministério Público pedindo isso. Foi ele que criou a investigação. Ele não sabia se tivesse evidência ou não. Ele mandou o TSE para tentar encontrar evidência para justificar que ele queria fazer com punições, prender pessoas, bloquear as redes sociais. Até ele, por exemplo, um dia ele acordou e ele decidiu, quero punir revista Oeste, que está criticando o Moraes o tempo todo. É uma revista com jornalistas bem reconhecidos,
não tem dúvida que é uma revista jornalística, e ele queria punir a revista Oeste sem saber alguma coisa que eles fizeram que justifica isso. Ele mandou o TSE, o assessor mandou o TSE, o assessor do STF mandou o TSE procurar evidência para justificar a punição da revista Oeste. É muito importante para o ministro. Alguns dias depois, o TSE ainda não mandou nada. E quando o braço direito no STF do Moraes mais uma vez pediu, precisamos esse relatório, o ministro quer esse relatório para punir essa revista. O chefe o setor da combate da desinformação no TSE disse que eu não consegui encontrar nada, não tem evidência nenhuma que eles fizeram um crime. Eles não fizeram nada. E a resposta foi do STF, seja criativa. Ou seja, inventa uma coisa, porque o ministro quer. Tem outras coisas quando ele queria investigar pessoas que estavam criticando ele nas redes sociais, e ele mandou para a TSE, falando ele quer pegar essa pessoa, ele quer pegar esse jornalista, ele quer pegar esse deputado. De novo, não tem nenhuma relações com a eleição, mesmo usando o TSE, e também está escondendo o tempo todo. Só que eu quero ler essa... uma coisa aqui, que Moraes recebia os relatórios e os utilizava para embasar decisões contra bolsonaristas. Nas decisões, ele citava ter recebido da AED, que é o órgão da desinformação do TSE, mas sem revelar ter sido o autor do pedido para a produção, como se tivessem sido enviados na forma espontânea para a Corte Eleitoral. Tudo foi escondido, tudo foi fraudado, porque, mais uma vez, eles saberam que ele estava fazendo estava errado, mesmo agora insistindo da inocência de tudo que eles fizeram. Todo esse comportamento conseguimos mostrar depois ele afirmou essa defesa que não era verdade. Então, para mim, isso é muito grave. Um juiz acordando, decidindo, quero prender essa pessoa, quero bloquear as redes sociais dessa pessoa, não por causa do fato que está violando a lei, porque está me criticando. Então, sou vítima dessas críticas. Como eu disse, ele sempre interpretar qualquer crítica dele como um ataque criminoso das instituições brasileiras, e depois ele manda uma corte que só tem poder relacionado com a eleição de investigar essas pessoas que ele quer prender, e ele pressiona, até às vezes ele recebe um relatório e ele fala, não, isso não é suficiente, quero mais, com motivos políticos para prender os críticos dele, abusando do poder o tempo todo, escondendo o que ele estava fazendo, mesmo sabendo que não estava certo. Então, mais uma vez, não quero falar isso foi pior do que isso, mas é suficiente observar que a evidência é muito concreta e mostra muitas coisas graves. Mas sua fala deixa claro que é mais grave agora do que antes. A palavra ao deputado General Girão. Enquanto o General Girão mexe no microfone aí, eu fiquei muito preocupada agora, Crim. Nós estamos diante de um problema de caráter ou insanidade mental. E eu acho que ninguém nunca pediu um exame de insanidade mental. E é possível, na legislação brasileira, se pedir exame de insanidade mental de autoridade. Esse homem pode colocar em risco a segurança pública de uma nação. Então, eu acho que nós vamos ter que começar a pensar, talvez não seja caráter, talvez ele esteja com um complexo de perseguição, isso é doença mental, e nós vamos ter que tomar uma atitude também. Eu quero pensar depois sobre isso. Obrigada, Glenn, pela sua fala agora.